Por que nos sentimos vazios mesmo com tudo? O que isso revela sobre nós? Existe uma sensação que muita gente sente, mas quase ninguém sabe explicar. É como se algo estivesse faltando, mas você não sabe exatamente o que. A vida está andando, as coisas estão acontecendo. Talvez você até tenha conquistado coisas que antes queria muito, mas mesmo assim existe um vazio, um silêncio interno, uma sensação de desconexão, como se nada fosse suficiente por muito tempo. E isso levanta uma pergunta importante: por que nos sentimos vazios, mesmo quando temos tudo? Mas antes de continuar, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você já sentiu isso? Esse sentimento de vazio, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Agora continua comigo, porque entender isso pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que esse vazio não é falta de coisas, é falta de conexão. Conexão com você mesmo, porque muitas vezes você conquista coisas externas, mas continua distante de quem você é por dentro. Você faz, você produz, você conquista, mas não se escuta. E quando não existe essa conexão interna, nada externo preenche. Existe também um outro ponto importante. A gente aprende desde cedo a buscar fora, buscar aprovação, buscar reconhecimento, buscar validação. E isso cria um padrão. Você começa a acreditar que quando conquistar certas coisas, vai se sentir completo. Mas quando chega lá, o sentimento não dura, porque aquilo não resolve a raiz. Outro fator é o excesso de estímulo. Hoje você está sempre ocupado, sempre consumindo algo, sempre distraído, sempre preenchendo o tempo. E isso cria um problema. Você não fica em silêncio, você não se escuta, você não entra em contato com o que sente de verdade, e quando você não se escuta, o vazio cresce. Existe também a questão do sentido. Muitas pessoas estão vivendo, mas não sabem por quê. Fazem o que precisam fazer, seguem o fluxo, cumpriram expectativas, mas não sentem propósito. E viver sem sentido gera vazio. Outro ponto é a desconexão emocional. Você sente, mas não entende. Você vive coisas, mas não processa, e isso acumula. Emoções não resolvidas, sentimentos ignorados, e tudo isso ocupa espaço dentro de você, mas não preenche, pesa. Existe também o fato de que o vazio não é um problema em si, ele é um sinal de que algo precisa de atenção, um sinal de que você está desconectado, um sinal de que você está vivendo mais para fora do que para dentro. Mas muitas pessoas tentam fugir disso, tentam preencher o vazio com distração, com consumo, com ocupação constante, mas o vazio não é preenchido assim, porque ele não é falta de coisa, é falta de presença, presença com você. Outro fator importante é a comparação. Quando você se compara demais, nada do que você tem parece suficiente, sempre parece que falta algo, sempre parece que alguém está melhor, e isso tira o valor do que você já tem e reforça o vazio. Existe também a questão da identidade. Muitas pessoas não sabem quem são de verdade. Sabem o que fazem, sabem o que mostram, mas não sabem quem são. E sem identidade existe vazio, porque não existe base. Outro ponto importante é a falta de profundidade. Hoje tudo é rápido, superficial, instantâneo, mas o ser humano precisa de profundidade, precisa sentir de verdade, se conectar de verdade. E quando tudo é superficial, o vazio aparece. Talvez o maior erro seja tentar eliminar o vazio, quando na verdade você deveria entender ele, porque o vazio não é inimigo, ele é um aviso, um convite para olhar para dentro, para desacelerar, para se reconectar, para entender o que realmente importa. Mas isso exige coragem, porque olhar para dentro não é confortável, mas é necessário. A pergunta final não é porque você se sente vazio, você está disposto a se escutar? Se essa reflexão fez sentido, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração.